E bora de leitura bíblica hoje. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6 e medite nesta palavra. Olha só o que diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, aqui tá falando astutas ciladas de gente? Não. Por trás de toda mentira e maldade existe um diabo agindo por trás. Vou repetir. Para que você possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ah, Evelyn, mas fulano fez mal pra mim, fulano fez mal pra mim. Galera, tenha a mente de Cristo. Essa pessoa, ela precisa de Jesus, né? E seja um canal de bênção para que você possa, com a tua vida, levar essa pessoa para Jesus. Olha lá, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. É bobeira. Lutar com a força do nosso próprio braço. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Prestou atenção? Galera, toda vez que a gente não se posiciona ou que a gente fica nessa rixa, falo mal de tal, falo mal de... A gente não entendeu o que Cristo veio nos ensinar. A gente precisa ser instrumento na vida do próximo. Mas fulano fez mal pra mim. Você tá entendendo o que tá por trás disso? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Não é questão de ser bonzinho. É questão de inteligência. Jesus, ele queria ser crucificado? Não. Mas, todavia, o que ele falou? Seja feita conforme a tua vontade. Perdoar é questão de ser bozinha ou bonzinho? Não, é questão de inteligência. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Não significa que a gente tem que esquecer. Isso é amnésia, esquecimento. Você não vai esquecer. Todavia, porém, aquilo não te machuca mais. Tá dando para entender? Eu vou continuar aqui. Portanto, no 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem para todos. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Hoje eu entendo porque Jesus, ele lavou os pés. Cuidado para onde você está andando. Olha lá, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só. Imagine aí, né, o inimigo da tua alma só lançando seta para você. O que está dizendo esse versículo? Olha lá, o escudo da fé vai cair por terra. Entenda isso de uma vez por todas, gente. Que possamos ter a mente de Cristo. Eu me incluo, viu? Olha lá. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que possamos ter a mente de Cristo. É só a gente imaginar a vida de Cristo, o que ele fez. Determinada situação ele faria isso? Sim ou não? Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa a palavra entrar
Não deixe que o inimigo roube essa semente do seu coração. Vamos lá, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que me possa falar dele livremente, como me convém falar. E galera, para encerrar esse vídeo, que possamos entender que Jesus, ele não nos chamou para ser detectores de pecados alheios. Todas as vezes que a gente faz com que pessoas odeiem umas às outras, a gente está dando um mau testemunho e está indo contra o Evangelho. Você não está sendo luz. Possamos abrir a nossa mente, ter a mente de Cristo e entender que somos luz. Se os nossos olhos forem bons, é o nosso corpo que está cheio de luz. Mas se ele só enxerga maldade, é maldade no outro? Não, é maldade. A maldade está em nós mesmos. Não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Que Deus o Pai te abençoe. E, enfim, eu queria falar muitas coisas. Paulo fala sobre isso, né? Sobre colheita. A gente escolhe aquilo que a gente quer colher. Entenda. Né? O que a gente plantou, inevitavelmente a gente vai ter que colher. Olha só para a vida de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor de cristão. Só que assim, por estudar a vida de Paulo, eu acredito que, como ele conhecia muito da lei, eu acredito que Paulo, entre aspas, ele estava achando que ele estava fazendo algo glorioso para Deus, porque a lei de Moisés, ela dava respaldo para fazer o que ele fazia. E pode ler, a lei de Moisés dava respaldo, e por isso que ele achava que estava fazendo algo para Deus. Só que quando a graça se revelou para esse cara, vou te falar, foi o cara, porque o tanto de gente que ele ganhou para Cristo por causa do seu testemunho não foi brincadeira. Ele verdadeiramente conheceu sobre a graça, muito sobre a graça. Por quê? Porque ele conhecia muito sobre a lei. Tanto é que no finalzinho lá ele fala, tudo que eu conheci, eu jogo no lixo. É como cocô, ele fala. Porque a graça de Deus o revelou coisas sobrenaturais. Enfim, e terminando, né? Ele passou a vida perseguindo, depois foi perseguido. E por quê? Olha a lei da semeadura aí. Ele, assim, sobre a trajetória dele, né? Tem um episódio que ele segura a capa para que o pessoal lá matasse Estevão, né? Um grande homem de Deus. Ele estava lá, ele tinha todo o aval para falar, vocês não vão fazer isso, e ele não fez. O que aconteceu? Né? Paulo foi perseguido, e do que Paulo morreu? O que Paulo fez a vida inteira lá, antes de conhecer a Cristo? Torturava. Olha só como foi a morte. Por isso que ele fala da lei da semeadura. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, porque ele entendeu muito sobre a graça. Não é que Deus é mau, não. São consequências daquilo que você planta. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus, o Pai, quer que todos os homens se salvem. Porém, a escolha é nossa. Enfim, que possamos ter a mente de Cristo. Gente, outra coisa aqui que eu lembrei,
Eu tô virando uma tagarela, misericórdia, Jesus. Se a gente observar, olha a vida de Jesus. Ele não merecia. Fez o que era bom, não teve pecado e mesmo assim foi perseguido. E que isso nos mostra? E Paulo fala sobre isso, viu? Paulo, ele fala de ser perseguido por causa do próprio pecado, que era no caso dele, né? Ele perseguiu os cristãos, tarará, tarará, e aconteceu com ele. Só que existe um tipo de perseguição por causa da graça de Cristo. Ah, mas por que pessoas que fazem o que é correto sofrem? Por causa da graça de Cristo. Né? A Bíblia, ela fala que o mundo jaz do maligno. Jesus, ele fala que os filhos da luz não são aceitos pelos filhos das trevas. Então entenda, se você está em Cristo, nova criatura você é. Né? E se há algum tipo de perseguição, Jesus, ele fala para te alegrar. E Paulo, ele fala, alegre-se no Senhor. Repito, alegre-se. Lembra lá dos antigos, Paulo e Silas, que adoraram na prisão. Imagine o que esses caras passaram dentro dessa prisão. Porque na época era algo escuro, não tinha onde fazer suas necessidades, os dois estavam acorrentados. Meu, imagine o cenário. E os caras se alegraram. Alegre-se no Senhor. Confie em Jesus. Enfim, era essa a mensagem. Deus o Pai te abençoe.